Minha mãe veio para o Brasil uma época, e enquanto eu fiquei no Japão, foi quando meu avô materno faleceu. E ela conversou com um tio meu, e esse meu tio, ele era escritor. E ela voltou pro Japão falando assim, olha, seu tio falou para você escrever, para você começar, e aí você vai escrevendo, não se preocupa, sabe, com o final, vai escrevendo. Escreve, faz a sua boneca, depois você leva pro Brasil. A boneca seria a história em si sem edição, né? Sem editar, sem formatar, sem revisar, enfim, escrever. Daí eu pensei, eu acho que eu não escrevo uma história, um drama, um romance, porque eu fico muito preocupada se eu vou conseguir chegar até o final. E daí eu comecei e falei, não, eu vou começar, e aí não importa, vai indo. E aí eu comecei a escrever contos, enfim, no Japão. E aí continuei. Teve a fase que eu comecei a me cobrar, porque eu voltei do Japão aqui no Brasil em final de 2009, dezembro de 2009. E daí em 2010 eu fui para São Paulo e levei, né, os meus livros para registrar na Biblioteca Nacional, registrei os primeiros. E daí deixei algumas editoras, ninguém nunca me ligou, enfim. Daí passou essa fase e veio a fase do questionamento assim, mas você não vai publicar, e aí, você vai continuar escrevendo? Quem vai ler? Ninguém vai ler? E aí veio essa fase, daí eu simplesmente passei por ela, assim, como se não dei ouvidos, entendeu? Porque às vezes eu faço isso. Às vezes eu não dou ouvidos, eu finjo que eu não vejo um problema, porque eu sei que ele quer me deter, ele quer deter o meu caminhar, entendeu? Então eu simplesmente segui em frente e pensei, não, é incondicional. Isso aqui que eu faço não é por publicidade, não é para me sentir especial, não é para ter fã, não é para ter mérito, não, é simplesmente porque é o que eu sei fazer e eu vou fazer até eu morrer. É isso, eu tô aqui para isso, não importa. Eu não preciso de premiação, não preciso de estrelinha. Então, daí passei por essa fase e aqui tô eu. Já escrevi muitos outros livros, daí eu escrevi uma outra fase de poesias, mas eu não sei quanto que tá. Deve estar quase 100 ou 100 e pouco. Enfim, mas eu diminui muito das poesias porque eu escrevia demais e agora eu escrevo as histórias, né? E então o processo de criação, assim, elas vêm e não tem. É como vento, assim, não sei. Ele não tem, você não sabe quando vem, né? E elas vêm e simplesmente ficam esperando o momento que eu vou sentar e escrever. E agora eu tô um pouco cheia, né, dessas histórias, porque a faculdade está me tomando muito tempo. E em casa eu continuo desenhando, pintando, daí tava no período louco de falar sobre a vida, né? Eu sou contra o aborto, muito contra. E eu fiz uma série de Deixe Viver, né? Daí e também veio assim uma história para escrever, enfim, eu não quero falar muito sobre isso, mas e daí tem outras histórias que eu tô começando a mesclar com o desenho, que eu vou escrever história. Eu fiz uma história já que chama Os Terceiros, né? Que é também que foi de um projeto de desenho, e veio essa história que são Os Terceiros, que é futurista também, é ficção. E